Tem muita gente preocupada com o Fernando Haddad como ministro da Fazenda e até comparando com o Paulo Guedes. Quais serão as diferenças entre eles? Quem será o melhor ministro? Assista esse vídeo até o final para você descobrir essas respostas, que agora eu vou te mostrar tudo rapidinho. Fala galera, esse é o canal Cola no Talma, o seu canal de crescimento pessoal e financeiro. Se inscreva aqui no canal para você crescer financeiramente e clica no like para o YouTube entender que esse vídeo pode ajudar outras pessoas também. Pessoal, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, tá? Na primeira parte, a gente vai fazer uma comparação da estrutura do Ministério da Economia com a atual estrutura do Ministério da Fazenda. Na segunda parte, a gente vai fazer uma comparação dos perfis econômicos de cada ministro. E na terceira parte, vamos tirar algumas conclusões dessas comparações, beleza? Então vamos lá. Para a gente comparar as estruturas de um ministério com o outro, nós precisamos saber qual a estrutura geral deles. A grosso modo, cada ministério se divide em várias secretarias e assessorias, ou seja, o secretário ou assessor está subordinado ao ministro, que por sua vez está subordinado diretamente ao presidente da República. E cada secretaria cuida de um assunto específico do seu ministério. É claro, cada ministério tem a sua própria estrutura, de acordo com a sua natureza e com a sua finalidade. Mas de uma maneira geral, essa estrutura não muda muito de um ministério para o outro. Todos seguem esse mesmo organograma geral. O Ministério da Fazenda, do atual governo, não é uma novidade. Ele já existia nos governos anteriores ao governo Bolsonaro. O que aconteceu no governo passado é que o Ministério da Fazenda, assim como outros ministérios, foram extintos e foi criado o Ministério da Economia, que reuniu o Ministério da Fazenda, do Planejamento, da Indústria e Comércio Exterior e o Ministério do Trabalho e da Previdência, tudo em um único ministério. Cada um desses ministérios que foram extintos se transformou em uma secretaria do novo Ministério da Economia, cujo ministro era o Paulo Guedes. Algum tempo depois, a Secretaria do Trabalho e da Previdência até voltou a ser um ministério. Então, ficaram 3 ministérios em um só. O termo fazenda vem do português arcaico. Era uma palavra utilizada para designar coisas como grande riqueza, muita renda e muito dinheiro. Na prática, o Ministério da Economia e o Ministério da Fazenda poderiam ser sinônimos, porque ambos conduzem a política econômica do país. A diferença é que o Ministério da Economia do governo anterior era um grande guarda-chuva, enquanto o Ministério da Fazenda do governo atual é bem mais enxuto. Ele tem apenas 3 secretarias que não são pequenas. A Secretaria de Política Econômica, a Secretaria do Tesouro Nacional e a Secretaria da Receita Federal, o nosso famoso leão do imposto de renda. Beleza? Mas quem é Paulo Guedes? Bem, carioca, não é filiado a nenhum partido político, nunca foi político na vida. É formado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem um mestrado em Ciências Econômicas pela Fundação Getúlio Vargas, fez outro mestrado e um doutorado pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Foi professor da PUC e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, ambos do Rio de Janeiro. E também foi professor da Universidade do Chile, em Santiago. Foi fundador do Banco Pactual e de vários fundos de investimentos e de outras empresas, bem como foi diretor técnico e professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC, onde atuou por cerca de 16 anos. Atuou também como colunista nos jornais O Globo e Folha de São Paulo e nas revistas Época e Exame, abordando temas ligados ao mercado de capitais e à gestão de recursos financeiros. Por fim, foi ministro da Economia durante 4 anos do governo Bolsonaro, como todos sabem. Tem um perfil econômico considerado ultraliberal, sendo defensor da privatização das estatais brasileiras, para torná-las mais eficientes e desonerar as finanças do governo. Também é a favor da reforma tributária e da reforma da Previdência. Essa última ele conseguiu realizar com alguma limitação.
E quem é Fernando Haddad? Paulista, filiado ao Partido dos Trabalhadores desde o início dos anos 80, é formado em Direito pela Universidade de São Paulo, onde fez também um mestrado em Economia, um doutorado em Filosofia e foi professor. Foi secretário executivo do Ministério da Educação, quando Tasso Genro, também do PT, era ministro, e quando Tasso Genro saiu do ministério para assumir a presidência nacional do PT, ele assumiu como ministro da Educação dos governos de Lula e Dilma Rousseff. Também foi prefeito de São Paulo por um mandato. Seu perfil em relação à economia é não liberal e contrário às privatizações. Em seu mestrado em economia, ele defendeu uma tese a favor do caráter socioeconômico do sistema socialista da extinta União Soviética. Por esses motivos, sua nomeação para ser ministro da Fazenda desagradou muito o mercado financeiro e fez a Bolsa de Valores despencar nas últimas semanas. As empresas já perderam R$500 bilhão em valor de mercado. Agora, analisando as diferenças das estruturas do Ministério da Economia e do Ministério da Fazenda, bem como as personalidades econômicas de Paulo Guedes e Fernando Haddad, a gente pode concluir o seguinte: o ministro da Economia tinha mais poder para implementar políticas e medidas econômicas no país, porque ele fazia tudo, era o verdadeiro posto Ipiranga da esplanada dos ministérios. A vantagem desse formato é que antes o ministro da Fazenda tinha que negociar os cortes orçamentários com outros 3 ministérios, ou seja, ele tinha que medir força com outros 3 ministros e que tinham o mesmo peso que ele no governo. Quando esses ministérios ficaram subordinados a um único ministro, nesse caso o Paulo Guedes, esse ministro passou a ter poder suficiente para implementar medidas econômicas, mesmo que fossem impopulares ou desagradassem os outros ministros. A desvantagem é que era muito poder para um homem só. Isso termina ficando arriscado para o governo federal. Porque o ministro pode ter pouca governabilidade diante de tantas áreas para ele administrar. Fica complicado. Tem quem diga, inclusive, que a indústria e o comércio ficou prejudicado, por exemplo. O Ministério da Fazenda tem menos poder. A vantagem é que é mais enxuto para um homem só administrar. A desvantagem é que vai ser mais difícil ele conseguir implementar políticas econômicas, porque vai ter que brigar com os outros ministros. Isso sem falar nos gastos públicos, porque um ministério se transformou em 3. Né? Tem toda a estrutura administrativa, de pagamento de pessoal, que triplicou. Já a respeito da personalidade econômica, a gente percebe que o Paulo Guedes é um profissional de carreira da economia. Ele não é, nem nunca foi político. Passou a vida toda estudando, pesquisando, ensinando e trabalhando na área econômica e financeira, inclusive em outros países, não só no Brasil. Já Fernando Haddad, embora tenha um mestrado em economia, ele fez uma carreira política. Não é um bom articulador político. Se fosse, teria sido reeleito prefeito de São Paulo ou eleito presidente da República. Não é um bom economista, porque nunca praticou o suficiente, nunca pesquisou e nunca trabalhou a fundo nessa área. Ele é um homem forte do PT, comprometido mais com o partido do que com o país. Ele vai fazer exatamente o que o presidente mandar. Seu grande mérito, aliás, é ser um homem de confiança do presidente da República. Aí fica a pergunta: qual o melhor ministro dos dois? Na verdade, não tem como saber neste exato momento. Afinal, Fernando Haddad só tem uma semana como ministro da Fazenda. A gente tem que aguardar mais. Mas existe um fator que a gente não pode desconsiderar, que é a previsão de recessão mundial para esse ano e o próximo ano. Por diversas razões que eu já expliquei aqui em outros vídeos, vou deixar aqui na tela. Mas nós temos a guerra da Ucrânia, tem a alta de juros dos Estados Unidos, a crise das commodities no mundo todo, a diminuição do PIB da China. Isso sem falar da pressão que ele vai sofrer pela reforma tributária esse ano. Nesse contexto bem complicado, eu preferiria ter como ministro da Fazenda ou da Economia, seja lá qual for a estrutura do ministério, um profissional com histórico consolidado em economia e finanças.
do que um político fiel ao presidente da República. Afinal de contas, quem você contrataria para consertar o motor do seu carro para você pegar uma estrada longa, deserta e esburacada com a sua família? Você contrataria o melhor mecânico da concessionária ou o melhor vendedor de carros da concessionária? Eles trabalham na mesma área, no mesmo lugar, mas são profissões totalmente diferentes. Entenderam mais ou menos? Agora me responda aqui nos comentários, quem você acha que será o melhor ministro? Paulo Guedes ou Fernando Haddad? Pessoal, nos siga no Instagram, que está cheio de dicas de crescimento pessoal e financeiras. Lá você pode nos enviar uma mensagem tirando as suas dúvidas que eu respondo a todas, assim como pode sugerir temas de vídeos. Se você gostou desse vídeo, acha que agregou algum conhecimento para você, clica no like para o YouTube sugerir esse vídeo para outras pessoas. Encaminhe a quem você gosta. Se inscreva aqui no nosso canal e clica no sininho que você vai ter em primeira mão o aviso de quando tiver vídeo novo. Toda semana nós temos um conteúdo novo aqui para ajudar no crescimento financeiro de todos vocês. Um grande abraço a todos e cola no tal.